Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava meditando numa palavra, estava acompanhando o meu discipulado pela manhã e estava falando sobre Apocalipse 3, da carta de Laodiceia. E eu estava meditando o quanto que nós temos os nossos valores distorcidos, sabe? E o quanto isso é perigoso, porque o nosso parâmetro de bem-sucedido, de abençoado, de próspero, ele tá totalmente distorcido, né? Porque aqui, ó, a gente lê no capítulo, vou pegar do 16 em diante. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não pereça a vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois sou zeloso, e arrependa-te. Como é que pode a gente parar para pensar que a pessoa, ela se achava rica e abençoada e próspera aos olhos das pessoas, e essa mesma pessoa que não tinha falta de nada, que era rico, que todo mundo olhava e falava, nossa, como essa pessoa é próspera, para Deus, para Jesus, essa pessoa era desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Então como é que nossos olhos estão distorcidos, né? Como que uma pessoa que aos olhos do mundo, e na verdade aqui a gente está falando de uma carta que foi feita para a igreja, então uma cidade inteira que era próspera, que era abençoada, que tinha riquezas e tinha ouro, e o mundo olhava como bem-sucedida, aos olhos de Deus ela era desgraçado, pobre, cego e nu e miserável. E na sequência dessa palavra, o Senhor fala, aconselho que tu compre ouros purificado no fogo por mim, colírio para que vejas, o ouro para que seja rico. E aí você para e pensa, no final de tudo isso ele fala, arrependa-te. E olha como que é as coisas, né? Nós vivemos uma vida buscando bens, dinheiro, riqueza, luxo, reconhecimento. E às vezes nós conseguimos tudo isso, sabe? Às vezes as pessoas conseguem tudo isso. E aí vem aos olhos de quem não conseguiu e aos olhos de quem conseguiu que o Senhor me abençoou. Mas aqui o Senhor está falando, arrependa-te. E o Senhor fala pra gente se arrepender dos nossos pecados, né? Então essa pessoa que vivia nesse lugar de ambição, de soberba, de luxúria, ela estava vivendo em pecado, e aos olhos de Jesus, ele era um desprezível, miserável, desgraçado. E uma palavra que a gente acha tão pesada, tão feia, tava definindo essa pessoa que, para a sociedade, era bem-sucedida. Talvez muitos de nós olharíamos para Laodiceia e falavam, Senhor, olha que cidade abençoada, olha que povo próspero, olha como o Senhor deu riquezas, deu coisas boas para ele, e eles viviam com aquilo, naquele contentamento de que aquilo era o suficiente. E olha só que coisa mais linda também, né? Porque aqui o Senhor fala assim, eu repreendo a quem eu amo. Então, tudo isso vem com uma exortação assim muito forte, sabe? O Senhor tá falando palavras fortes, duras sobre aquelas pessoas, mas ele tá dizendo, arrependa-te. Eu tô te avisando porque eu te amo. Porque eu quero que você se arrependa e que você volte ao primeiro amor. A primeira carta do Apocalipse, ele fala sobre isso. Ele vai lá em Éfesos,
E ele fala muitas coisas boas sobre o povo de Éfeso, mas no final ele fala: mas o que eu tenho contra ti é que vocês abandonaram o primeiro amor. Quantas vezes nós estamos aqui, que estávamos no mundo perdido e fomos encontrados por Jesus, e aí vem aquele amor, aquela paixão, aquela vida com Cristo, e aquilo é lindo, os olhos brilham para falar de Jesus. E aí vamos vivendo uma vida com Jesus, Jesus vai aperfeiçoando os nossos caminhos e as coisas começam a acontecer. E aí, às vezes, junto com tudo isso, vem uma bênção material também, sabe? A nossa vida se encaixa num lugar e a gente começa a colher frutos da mudança, das coisas que estamos fazendo. E aí nós esquecemos o primeiro amor. Nós esquecemos aonde nós estávamos e tudo que nós passamos, sabe? E as duas cartas, elas falam um pouco sobre isso, porque é você estar alicerçado naquilo que você conquistou aqui fora e esquecer do que é o verdadeiro valor. Aonde que está o amor, onde que está o seu coração, sabe? E então assim, o Senhor vem exortando a gente sobre isso, para a gente refletir. Na onde estão os nossos valores? O que é bênção para nós? O que você enxerga como uma pessoa próspera e abençoada? Aonde que está o nosso coração? Nós precisamos refletir muito sobre isso e mirar em Cristo e nos arrepender quando muitas das vezes nós gastamos todo o nosso tempo, toda a nossa energia única e exclusivamente para conquistar os bens dessa terra. E talvez, aos olhos de Jesus, nós estaremos sendo desgraçados, miseráveis. É muito preocupante, muito triste tudo isso. Então nós temos que pensar sobre isso com amor, com pedido de misericórdia, para que o Senhor nos alcance e abra os nossos olhos e devolva em nós o primeiro amor. Aquela paixão de buscar Cristo, sabe? Aquela intensidade de viver com Cristo. Que Deus abençoe o dia de vocês e que essa palavra atinja algum coração aí e que seja um refrigério e que nós possamos retornar ao primeiro amor. Fiquem com Deus.